fui visitado por algo. Eu nunca imaginei que um dia viveria algo assim. Desde que aconteceu, tenho carregado isso comigo, e é como se essa experiência estivesse me consumindo por dentro. Não importa o quanto eu tente esquecer, os detalhes daquela noite continuam vivos na minha memória, me assombrando como uma sombra que nunca desaparece. Era madrugada, aquele horário em que o mundo parece parar e o silêncio ganha uma estranha presença. Há algo na madrugada que sempre me intrigou. É como se o tempo desacelerasse, deixando o espaço vazio para pensamentos e sensações que nunca teriam lugar durante o dia. Naquele momento, eu estava com minha namorada, assistindo TV. Estávamos relaxados, o tipo de noite tranquila em que você só quer esquecer o resto do mundo. O sono chegou tarde, por volta das 3 ou 4 da manhã, e ela acabou dormindo primeiro. Eu, como de costume, fiquei deitado, lutando contra a insônia. Insônia era algo que já fazia parte da minha vida. Horas passadas deitado, observando o teto, enquanto minha mente insistia em correr em círculos. Só que naquela noite, algo estava diferente. Eu senti isso quase imediatamente, embora não soubesse explicar o porquê. Era como se o próprio ar no quarto tivesse mudado, ficando mais pesado. Aos poucos, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Primeiro, era apenas um desconforto, como um formigamento leve que você tenta ignorar, mas logo se transformou em algo quase palpável, como se uma força invisível estivesse preenchendo o espaço ao meu redor. Eu sentia que estava prestes a entrar em paralisia do sono, uma sensação com a qual eu já estava familiarizado. Mas havia algo de errado. Apesar da sensação ser idêntica ao início de uma paralisia, eu ainda conseguia me mexer. Meus braços, minhas pernas, tudo parecia estar sob meu controle. Isso me confundiu. Então, comecei a me movimentar de propósito, tentando evitar que aquilo me dominasse. Mas, ao invés de dissipar a sensação, cada movimento parecia alimentar aquela presença estranha, tornando-a mais intensa. O quarto estava escuro, mas não de um jeito normal. Era uma escuridão diferente, quase viva. Olhei para os cantos do quarto, tentando encontrar alguma explicação para o que estava sentindo, mas não havia nada. Ou melhor, nada que eu pudesse identificar. Eu ouvia sons vindos de fora, ruídos baixos, quase como passos, mas muito leves, e então percebi que havia algo no canto do quarto. Uma forma indefinida, algo que minha mente tentava entender, mas não conseguia. Não era uma sombra comum, era algo observando. Por alguns minutos lutei contra aquilo. Cada segundo parecia durar uma eternidade, mas era impossível ignorar o peso crescente no ambiente. Finalmente, desisti de lutar. Foi quando as coisas começaram a piorar. Primeiro, ouvi sons estranhos. Não eram barulhos comuns da noite, como o vento ou o som distante de carros. Eram cantos, quase como vocalizações. Havia algo de ritualístico neles, algo que me lembrou músicas indígenas ou cerimônias ancestrais. A tensão no ar ficou tão densa que parecia sufocante, como se o próprio ambiente estivesse contra mim. O som era hipnótico e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Meu coração disparou. Eu não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava pregando uma peça em mim. Em desespero, acordei minha namorada. Eu não sabia o que fazer. Esperava que ela pudesse trazer algum senso de normalidade à situação, mas mesmo depois que ela acordou, o medo permaneceu. Nada parecia afastar aquela sensação de opressão, e então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Era como se uma força magnética estivesse tentando me puxar para cima, me arrancar da cama. Meu corpo estava imóvel, mas eu sentia aquela pressão, quase como mãos invisíveis segurando meu peito e tentando me levantar. Ao mesmo tempo, ouvi vozes. Elas não vinham de fora, estavam dentro da minha mente.
Essas vozes eram algo que eu nunca havia experimentado antes. Não eram humanas, tinham um som metálico, quase robótico, e vibravam de uma maneira que parecia ressoar diretamente no meu cérebro. Eram várias vozes, todas falando ao mesmo tempo, mas eu conseguia entender algumas palavras. Elas diziam para eu deixar ir, para eu ir com eles. Cada palavra parecia carregar uma força além do que eu conseguia suportar. Fechei os olhos, tentando afastar aquelas vozes, mas isso só piorou as coisas. Quando fechei os olhos, vi formas, figuras começaram a surgir na minha mente. Algumas eram familiares, os famosos Greys, aqueles alienígenas com olhos grandes e corpos magros, mas outras figuras eram completamente desconhecidas, seres que eu nem conseguia descrever. Eles estavam ali, invadindo minha mente, como se fossem parte de um sonho, mas muito mais real. As vozes continuavam, prometendo coisas, poder, conhecimento, uma espécie de iluminação que, segundo elas, estava além da compreensão humana. Era tentador, mas algo dentro de mim gritava para eu não confiar. Sou muçulmano, e naquele momento, minha fé foi minha única âncora. Comecei a recitar versos do Alcorão em pensamento. A reação foi imediata. As entidades pareciam irritadas. A vibração no ar aumentou, e a sensação de opressão ficou ainda mais forte. Uma das vozes me disse algo que ainda ecoa na minha mente. Existem entidades superiores. Aquilo me abalou profundamente, mas não me impediu de continuar recitando. Pedi para minha namorada colocar uma recitação do Alcorão no celular. Quando ela fez isso, o som começou a sair distorcido, como se algo estivesse manipulando o áudio. Meu coração disparou como nunca antes. A dor na cabeça era insuportável, meus olhos ardiam, e por um momento pensei que estava perdendo a sanidade. Quando tudo finalmente passou, fiquei horas deitado, completamente desconectado da realidade. O tempo parecia não fazer sentido. Passei o dia inteiro em um estado de torpor, incapaz de me concentrar ou entender o que tinha acontecido. As dores continuaram, na cabeça, nos olhos e até no meu nariz, que amanheceu com sangue seco. Era como se algo tivesse deixado uma marca física em mim. Essa experiência me fez lembrar de outra, anos atrás. Naquele episódio, durante uma paralisia do sono, vi um ser pequeno ao meu lado. Ele tinha cerca de 1,20 m de altura, com o corpo fino e a pele pálida, a típica figura de um Grey. Na época pensei que fosse apenas um sonho ou uma alucinação causada pela paralisia, mas agora tudo parece conectado. Desde essa última noite minha vida mudou. Mal saio do meu quarto. O medo de que isso volte a acontecer é sufocante. Não sei o que foi aquilo. Algo extraterrestre, demoníaco, ou algo completamente diferente? Só sei de uma coisa: fui visitado por algo que não pertence a este mundo.